Maravilha. Pessoal, vou dar início ao nosso mais um estudo. Então eu vou passar aqui a tela oficial, só um minuto. Ok. Olá, seja bem-vindo. Eu agradeço a companhia de todos. Nós vamos continuar fazendo uma viagem acerca da consciência hebraica. Como a mente de Yeshua HaMashiach, o Messias de Yahvé Elohim Adonai, inspirou-se nos profetas pré-messiânicos do Antigo Testamento e também em todos os textos que estão após. Nós vamos ter misturas com Apocalipse e Daniel, Ezequiel, Isaías, descrevendo uma realidade impressionante, incrível. E começamos agora, retomando o nosso estudo anterior, nesse que é o nosso 8º capítulo. Eu vou passar aqui o PowerPoint e nós já vamos então dar início. Ok, essa tela está pronta. Pessoal, se tiver pergunta, vocês podem sempre deixar aí algumas questões. À medida que eu for falando, isso pode ajudar também quem está por aí depois assistindo o vídeo, né? Então, eu queria, antes de mais nada, dar os pontos principais do nosso último encontro. Sempre ajuda, né? A gente a dar uma olhada em tudo que está acontecendo até agora. Então, assim, nós, consciência hebraica, nós procuramos olhar com o olhar de um Jesus hebreu, não com o Jesus greco-romano, como foi apresentado para a humanidade de um modo geral, né? Ou seja, a gente sabe que os principais dois doutores da igreja, Tomás de Aquino e Agostinho, um de influência aristotélica e outro de influência socrática. Então nós queremos ver Jesus com os olhos hebreus, não com os olhos gregos e romanos. A grande chave que nós procuramos sempre dizer que usamos para ler os textos é a suprema divindade, o eterno, o infinito ser, quer realizar um ser à sua imagem e semelhança. Esse é o motivo do universo, a criação da luz e das trevas, a formação do nosso interior, a nossa natureza crística e anticrística, consciência, autoconsciência, arbítrio, tudo para quê? Para que você seja um futuro templo da suprema divindade, autoconsciente, que a divindade se derrame em você. Mas isso é uma possibilidade, você precisa entrar em evolução, entrar em harmonia, aceitar a graça e o amor que foram derramados através de Yeshua HaMashiach, no Deus infinito de Abraão, Isaac e Jacó, a consciência hebraica. E nós falamos sobre as grandes fases que nós vamos ver nesse estudo. Nós falamos sobre o livre anúncio, né? Nós estamos nessa fase, o evangelho sendo anunciado sem maiores problemas na terra. Depois vai ter uma fase de apatia, de rejeição, a espiritualidade vai entrar em descrédito mais adiante na humanidade. E por último, a humanidade vai começar a perseguir as religiões de um modo geral, dizendo que elas são uma mentalidade que atrasa a evolução do planeta. Aí nós já estamos na tribulação. E aí entramos na grande tribulação, que é a fase onde tem 3 personagens fundamentais, Anticristo e as 2 testemunhas. Se você ler o Apocalipse, você vai ver com clareza elas. Depois de uma série de acontecimentos que nós veremos aqui, acontece o fim da Terra e do universo de 15 bilhões de anos-luz de existência. O universo está no tempo, ele teve um início, está tendo uma evolução e vai chegar a um fim. Assim como a vida de todo ser biológico tem um início, um desenvolvimento e um fim, o próprio universo também terá um fim, o que nós chamamos de descriação. Mas quem exerceu arbítrio e vida consciente na Terra vai resistir à morte, à primeira morte, e vai nascer novamente, um novo nascimento. E nesse momento haverá um encontro espiritual com o Cristo, com Yeshua, o que é chamado o arrebatamento, ou a parousia, a vinda, a segunda vinda de Cristo. Este arrebatamento dá origem a 2 processos chamados de milênio, milênio dos crísticos e anticrísticos, e por fim a grande batalha do Armagedon,
que é já num plano energético espiritual. E depois do Armagedon, que é a segunda morte, a morte da morte. Então, assim, o problema não é a primeira morte, é a segunda morte, a morte do teu ser essencial. Essa primeira morte, que nós morremos e somos dissolvidos, quem exerceu arbítrio e vida consciente vai resistir a ela. O problema é, você está preparado para a segunda morte, a morte do espírito, que o Apocalipse trata? Então é disso que Jesus tratou quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá, mas já passou da morte para a vida. O que ele quer dizer? Ele está declarando isso, né? Está falando isso. Então, aqui nós temos a fase final, que é o Cordeiro viaja rumo às fontes da água da vida. Por quê? O reino dos céus não é uma chegada, nós não vamos chegar em algum lugar para descansar eternamente. O reino dos céus é uma jornada evolutiva, do finito rumo ao infinito. Nós vamos transcender, como afirmam as Escrituras. E o que nós vimos até agora? Nós vimos o ambiente do fim, o início da fase é a grande tribulação, e estamos começando a ver os personagens, o anticristo e também as duas testemunhas. Então, eu queria te convidar para você agora entrar nos textos e nós viajarmos nas Escrituras. Eu vou fazer com você uma pequena revisão. Deixa eu colocar aqui uma pequena... Deixa eu falar algo para você. Nós vimos até agora muita coisa, e eu sei que às vezes começa a ficar um pouco confuso, mas eu quero dar uma ordenança para você, para nós pegarmos o estudo e irmos compreendendo. Então eu vou fazer uma pequena revisão, através do texto de Mateus, do que nós vimos até agora. E aí nós prosseguimos nessa fase que está se tornando agora vibrante, que é quando o sistema político é mudado, o sistema econômico da Terra é mudado, guerras, pestes, muita coisa que está aí adiante, muda o caldo de cultura da humanidade. E eu queria olhar isso com você. Então, dá uma olhada aqui no que nós já vimos. Olha, Mateus 24. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade, eu vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então nós falamos que o templo representa tanto o corpo de Jesus, quanto representa a criação, e representa também o nosso futuro templo espiritual, que é o nosso corpo energético. Ele disse que não vai ficar pedra sobre pedra. Por quê? Ele está falando sobre a descriação. Ele está iniciando os discípulos dele numa visão sobre o final do tempo. Veja como ele continua. Mas ele lhes disse, né? Então continuando. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda? Ora, que vinda é essa? Se ele já está entre eles, então eles já estavam entendendo que ele iria transcender, e ele está falando da segunda vinda de Cristo. E depois eles falam, e do fim do mundo. Então nós estamos entendendo que eles também já tinham sido instruídos que haveria um fim do universo que nós conhecemos hoje, de 15 bilhões de anos-luz. Jesus respondeu-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, a muitos enganarão. E Lucas completa, né, nós estamos no Evangelho de Mateus, Lucas completa dizendo assim: virão em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo é chegado, não vades após eles. Olha, muita gente tem falado que o fim do mundo está próximo, cada passagem de milênio, o cristianismo todo fala que o mundo agora vai acabar. Isso vai chegar uma hora que vai esgotar as pessoas, porque nós vamos ver o tempo passando e isto não vai acontecer da maneira como é anunciado. Então, por isso que ele está dizendo com certeza, para não ir atrás de quem está dizendo: olha, o tempo é chegado, ou eu sou o Cristo, né? Então, ele continua aqui em Mateus 24, 6. E ouvireis falar em guerra
e rumores de guerra. Olhais, não vos perturbeis. Por quê? O mundo não acaba com uma guerra nuclear, com uma guerra atômica. As profecias são claras. Não é a guerra que vai trazer fim à humanidade. O que vai trazer fim à história humana é o próprio Deus com a descriação da terra e também do universo. Ele diz assim: não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas não é o fim. Então vamos aqui para o nosso segundo slide, dando uma retomada no que nós já vimos, e deixa eu ver se tem alguma questão, alguma pergunta aqui para nós. Ok, se alguém tiver alguma questão, pode ir falando. Então nós vamos agora continuar fazendo essa pequena revisão aqui no nosso texto. Mateus 24. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Então vejam, deixa eu comentar algo com você. Eu mandei alguns textos, mandei alguns vídeos a respeito da China, a respeito da Rússia. Hoje nós vemos o bloco europeu em parte se desmantelando, às vezes reforçando exércitos. Então nós sabemos que existirão guerras que irão afetar a estrutura econômica, que irão afetar a estrutura de organização das sociedades. Não guerras que vão terminar com o mundo, mas um dos fatores que vai trazer muito desânimo espiritual na humanidade é essas guerras que surgirão por causa de interesses econômicos. A humanidade vai começar a se desencantar. E são dois fatores que eu queria que você prestasse atenção. Ele fala em terremotos, em pestes, em pandemias, ele fala em guerras e essa conturbação que o planeta Terra vai passar, esgotando a humanidade. Então eu queria que você entendesse que isto é para que um sistema que nós temos há milhões de anos funcionando, há milhares de anos, né? Milhões de anos o sistema humano, mas milhares de anos os sistemas econômico, político, social. Nós temos os países organizados, as religiões organizadas, as sociedades organizadas. Este panorama irá mudar. Nós teremos alterações sociológicas, alterações políticas, alterações de muita ordem por causa desses acontecimentos. Porque você vai ver, quando eu digo que a religião como um todo vai enfraquecer na humanidade, você fala, meu Deus, mas isso parece um absurdo você dizer isso hoje. Nós temos religiões como a muçulmana, como o cristianismo, o budismo, ainda muito fortes na humanidade. Você percebe como essa visão não é para daqui a pouco? É isso que eu quero que você comece a perceber. Porque muita gente está dizendo que Jesus já está às portas. E esse vai ser um fator, inclusive, de desânimo das igrejas. Porque os anos vão passar e isso não vai acontecer. Eu queria que você entrasse nesse ambiente para conseguir captar isso. Esse sistema que você conhece hoje de organização político, social, econômico, que nós estamos vendo, será fortemente abalado por pandemias, pestes, terremotos, acontecimentos de ordem política, guerras, e isso vai trazer um enfraquecimento geral dos sistemas político e econômico no planeta e vai possibilitar o surgimento de grandes líderes. E esses grandes líderes vão lutar pelo poder, até que um grande líder vai surgir, dizendo que é necessário uma renovação da mente humana, que é necessário uma renovação de todo o perfil da humanidade. Ele vai propor o fim de toda a religião antiga, arcaica, dos valores que seguram a humanidade. E vai propor uma nova era econômica, social, política, mundial, uma renovação do planeta Terra, uma renovação da espécie humana. O homem se descobrindo como um ser com o potencial divino de ser Deus. Então, não sei se você consegue nos textos absorver. Eu vou voltar para o texto para ir te dando o contexto de grandes transformações que estão adiante, que vão possibilitar o quadro final, que é de um grande líder mundial. Esse líder não virá só por uma conquista hegemônica de guerra, de força. Ele virá por um esgotamento do sistema social e político da humanidade. Vocês imaginem, só essa pequena pandemia, que é nada perto do que nós vamos ver,
já está causando toda esta revolução, imagina o que será os países em guerra, sistemas econômicos abalados, a natureza com terremotos, com furacões, com vulcões, com muita coisa que está para acontecer e que vai mudar o sistema de organização do planeta Terra. O que nós estamos tratando aqui é uma reorganização do sistema global de organização das sociedades. Então eu vou voltar ao nosso texto, espero que você vá pegando este clima. Olha aí o que ele diz. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, haverá terremotos em vários lugares. Terremotos é reação da natureza, né? Terremotos é reação da natureza. E fome, guerras, reino contra reino, problemas de reorganização, poder político e econômico. E haverá em vários lugares grandes terremotos e pestes, olha lá, as pandemias e fomes, devido a todo esse processo de reorganização da terra. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais nos céus. Muita gente tem falado a respeito desses grandes sinais nos céus, ou seja, haverá fenômenos, meteoros, processos que irão abalar a Terra enquanto um sistema planetário. Ou seja, muitas coisas acontecerão que trarão horror, pavor na humanidade e os sistemas religiosos serão profundamente abalados. Uma nova geração se levantará e essa geração futura, essas gerações futuras, é que serão propícias a um domínio tipicamente humano de resplendor da humanidade. O homem se colocando como um ser evoluído que vai conquistar o planeta Terra e muito mais, estabelecendo uma nova era de ouro. Mas isso é depois de todo esse sofrimento, e é o que Jesus está revelando. Lembre-se, esse texto tem quase mais de 2000 anos, né? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Olha, gente, você percebe a profundidade do texto? Então sereis entregues à tortura. Até agora, quando ele fala aqui no verso 7 de Mateus, né, e lá em Lucas, ele tratou de assuntos, é importante aqui destacar isso, né, esse contexto. O que ele tratou até agora são de assuntos da economia mundial, da natureza, pandemias, estruturas que estão sendo abaladas na humanidade. Ele não tratou até agora de questões espirituais. Você percebe que este contexto todo, ele está preparando para a queda do sistema religioso. Além disso, os sistemas religiosos passarão por escândalos cada vez maiores. A religiosidade vai ser desacreditada, né? E por isso uma fase onde o ser humano será exaltado com um potencial muito grande de ser divino e de trazer soluções para o planeta Terra. Só que, quando essa sociedade nova for sendo organizada, a sociedade resistente, que permanece ligada a valores espirituais, vai começar a haver um atrito entre o mindset, né, entre a mentalidade das pessoas que compreendem que a divindade se revelou na humanidade num processo espiritual e que nós estamos precisando, que nós temos uma necessidade de realizar o propósito do Criador, e muita gente que vai considerar isso uma bobagem, vai considerar isso um atraso de vida, vai considerar que isso são velhas maneiras de ver o mundo e que estão atrasando o processo humano. Então nós veremos uma perseguição mundial ao processo de espiritualidade da humanidade. É isso que está sendo revelado agora nesse texto, quando ele diz, observe aqui, mas todas essas coisas são o princípio das dores, ou seja, que coisas? Guerras, terremotos, pandemias, pestes, fomes. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Por quê? Todas as nações estão entrando em acordo que essas religiões antigas, elas estão atrasando o progresso humano, atrasando a evolução da humanidade, e que elas então precisam ser descartadas, porque se não houver
não se parar isso, os pais continuam ensinando os filhos e essa mentalidade não é mudada. Então ele continua dizendo: mas antes destas coisas vos hão de prender, perseguir, entregando-vos às sinagogas, aos cárceres, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isto vos acontecerá para que deis testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como fareis a vossa defesa. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir nem contradizer, e até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e sereis odiados de todos por causa do meu nome. Você percebe esse contexto mundial? Aí eu pergunto para você, com uma igreja hoje tão poderosa, como a Igreja Católica, com ainda havendo bilhões de cristãos, como é que isso tudo pode acontecer, essa perseguição mundial? Você percebe que o que essa palavra está revelando está muito distante do contexto que nós temos atualmente? Não sei se você consegue olhar o texto dessa perspectiva. Mas hoje nós temos ainda bilhões de cristãos, bilhões de pessoas que seguem o budismo. Então, este panorama todo, devido a tudo que vai acontecer no planeta, vai ser profundamente mudado. E isto vai se alterar completamente. E aí então começa a necessidade do planeta em mudar as mentalidades dos homens. E quem que segura para essa parte da humanidade que quer uma nova terra são as religiões antigas que estão segurando esse desenvolvimento. Vai começar a haver restrição e depois perseguição. É o que está escrito no texto. Observe bem o texto para você ver, olha. Nesse tempo, muitos... então aqui. Mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça, pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Perceberam então toda essa perseguição, né? Mateus 24:10 continua: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Você percebe aí o desencanto com a religião? Como a humanidade vai ficar desmotivada, porque vão surgir pessoas falando que Jesus já está chegando, vão dizer que tudo isso vai acontecer e nada acontece. Por outro lado, muitos religiosos continuam com escândalos de ordem sexual, financeira, roubando as pessoas, criando um desânimo na humanidade com referência a todo esse processo que vai entrar em descrédito, né? E aí ele fala, por se multiplicar a iniquidade. Por quê? As próximas gerações vão dar cada vez menos valor a tudo isso. E nós vamos ver uma terra cada vez mais hedonista, mais ligada ao prazer, mais ligada ao egocentrismo, mais ligada aos seus próprios interesses. E isso tudo vai fazer com que o amor esfrie. O que é o amor? A presença do Espírito de Yeshua HaMashiach, de Jesus, do Espírito Santo, na humanidade. O que desperta a humanidade ainda para a ética, para a pureza, para buscar a luz, né? Todos nós temos trevas terríveis dentro de nós, somos pessoas que temos problemas e dificuldades. Mas aqueles que são tocados vão lutando contra esses problemas pela graça e pelo amor que é estimulado no coração através dos exemplos de Jesus e do seu Espírito dentro de nós. Todos nós temos falhas, defeitos, erros, todos somos transgressores, né? Somos pessoas com limitações, com problemas. Não admitir isso é arrogância e prepotência, mas tem algo que nos estimula a crescer e a desenvolver. E cada vez mais a humanidade vai perder esse estímulo. Então veja como o texto vai caminhando aqui, ó. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ora, esta pregação do evangelho no mundo inteiro, eu queria que você entendesse. Ela será feita
em um período exato da humanidade, que é o período da grande tribulação, lá no final. O Evangelho só vai ter um anúncio mundial, definitivo, com as duas testemunhas. Na continuidade aqui do nosso estudo, nós vamos apresentar essas duas pessoas que vão surgir e que vão anunciar, vão ser as últimas que vão anunciar a espiritualidade para a humanidade. Inclusive, elas serão mortas, e você vai ver esse processo aqui. Então, quando Jesus está falando isso, ele já está revelando praticamente o fim, né? Nós vemos aqui, eu vou voltar para o texto, e você vai ver isso, olha. Esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda. Então veja, lugar santo o que é? O templo. Então, deixa eu comentar com você, né? Este ponto das duas testemunhas está colado a fatores que vão acontecer. Em Israel, o terceiro templo será construído. Os hebreus voltarão a ter um templo e voltarão a realizar ritos. Inclusive, com todo esse enfraquecimento espiritual da humanidade, vai acontecer no próprio Israel um enfraquecimento cada vez maior espiritual, a tal ponto que eles vão considerar que este anticristo é o verdadeiro revelador das escrituras hebraicas. E vão compreender que as escrituras hebraicas são por ele verdadeiramente realizadas. O homem perfeito, ele vai se apresentar como o homem perfeito. Então, aqui nós já estamos na grande tribulação, onde tem o anticristo, as duas testemunhas, o templo reconstruído e a humanidade tendo passado por toda esta trajetória. Vou voltar aqui no nosso texto para você ver o que acontece aí no final. Depois nós também vamos entender o que é a abominação da desolação, que você vai ver que o anticristo vai fazer um sinal poderoso, que é dar vida à matéria. Ele vai dizer que o homem alcançou nele o maior momento da evolução humana. Por quê? Pela consciência ele vai controlar a matéria. Alguns dizem que isso vai ser feito tecnologicamente. Não importa, num ser híbrido, sintético. Não vou entrar aqui em interpretações do que pode ser. Isto irá acontecer. A maneira, o modo pelo qual acontecer, não importa. Mas ele vai gerar vida onde havia apenas matéria, declarando que ele é o próprio Deus e que cada homem pode se tornar Deus. Então, esta estátua que ele vai dar vida, ele irá colocar no lugar santíssimo. Então ele vai dizer, olha, qual que é o maior evento da humanidade, né? O que um Deus faz? Ele pega uma matéria inerte da vida? Eu vou fazer isso. Qual que é o maior lugar sagrado do planeta Terra onde nós adorávamos os deuses antigos? É o templo em Israel, que foi construído para adoração de Yahvé? Nós agora somos Deus. Eu vou colocar a minha estátua no lugar onde deveria estar a arca da aliança. Porque o templo em Israel é dividido em 3 lugares. O lugar santo, o pátio dos gentios, o lugar santo e o santíssimo, onde fica a arca. E essa arca será refeita novamente, toda em ouro. Ele vai no lugar da arca colocar a imagem a qual ele deu vida. Então, você vai ver isso escrito aqui nos textos. Eu quero mostrar esses textos para você. E ele chama isso aqui, olha, quando, pois, vocês verem estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, nós vamos ler essa profecia. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então o que é a Judéia? A Judéia está sendo considerado um lugar de baixa qualidade espiritual e os montes de alta qualidade espiritual. Então ele fala, olha, para resistir nessa época só com uma qualidade espiritual muito alta e elevada. Quem estiver no eirado
não desça para tirar coisas da sua casa. Ou seja, é um momento em que você não deve se preocupar materialmente com nada. Quem estiver no campo, não volte atrás para apanhar a sua capa. Ou seja, você não deve se preocupar com nada que não seja o teu próprio ser. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque uma mulher, às vezes, muito apegada ao amor pelo filho, ela pode ceder a qualquer apelo e negar o seu interior de fé e espiritual por causa disso. Então ele pega um exemplo extremo para dizer qual será a pressão naqueles dias para que se negue a fé em Cristo, a fé em Yeshua, a fé em Yahvé Elohim Adonai. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O que o inverno representa? O inverno representa frieza espiritual, você não está bem espiritualmente. E o sábado é dia de folga. Infelizmente seria um dia para dedicar à espiritualidade, mas acaba sendo símbolo de um dia em que a pessoa está fazendo lazer e não está buscando a espiritualidade. E o que é fuga? Ele está chamando fuga de morte. Como é que é a única maneira de fugir deste tempo? É morrendo. Morrendo com uma qualidade espiritual devida. Essa é a única porta de escape que haverá nesse período. Por isso que é chamada a grande tribulação. Você está vendo aqui a grande tribulação e nós agora vamos entrar nos detalhes, né? Porque haverá uma tribulação tão grande, a grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Por que há certeza que jamais haverá uma tribulação igual a essa? Porque a Terra está próxima do seu fim. O universo está próximo a acabar. O planeta Terra vai entrar em dissolução e 15 bilhões de anos-luz de matéria irá entrar em erupção, vai se desfazer. Então vejam, com esse texto eu dei para você uma passada geral, né? E agora nós vamos entrar nos detalhes. Você percebeu aí, eu peguei o texto de Mateus e fiz uma grande viagem do anúncio livre do Evangelho, né? Deixa eu colocar aqui, fazer essa... Você percebeu, nós pegamos lá Mateus desde o início, falamos a respeito do Evangelho sendo anunciado livremente, depois falamos, você percebeu no texto, uma hora em que começam guerras, terremotos, pestes, etc., a humanidade passando por transformações. Depois, a humanidade chega a um esgotamento e começa a perseguir a espiritualidade, começa a tribulação, a perseguição dos discípulos de Jesus, e depois entramos na próxima fase, que é a grande tribulação. Desses reis e dessa convulsão mundial surge um líder. E este líder acaba tomando poder. Mas ele encontrará duas opositoras, duas pessoas que irão opor ao seu domínio e irão anunciar ao mundo inteiro a visão de Yahvé Elohim Adonai, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Moisés, o Deus dos profetas e o Pai de Yeshua HaMashiach, o Pai do Cristo, como sendo o verdadeiro Deus. Ele é Yahvé Elohim Adonai, ele é o ser infinito, a divindade que se manifestou em toda a humanidade em todos os tempos. E Yeshua é o maior esplendor desta divindade, é Jesus o Cristo. Então elas irão se levantar contra ele. Mas as notícias não são boas, elas terão vitória num período e terão derrota em um outro período e acabarão morrendo, assim como toda a espiritualidade humana será vencida pelo anticristo. E ele vai estabelecer na Terra um período e um reinado de supremacia humana. O homem agora é Deus. O homem agora irá realizar o cosmos. O homem agora alcançou o domínio da matéria pela consciência e pela sua evolução interior. Ele chega à condição de Deus, tendo saído de uma matéria inerte e inconsciente, ele agora se torna Deus e ele vai convencer a humanidade que este é o verdadeiro sentido da evolução humana. Então, vamos entrar nos detalhes. Você está pronto, preparado para nós vermos agora os detalhes desse processo?
Vamos ver aqui se tem algumas perguntas. Sim, consigo ver as religiões ainda são uma potência, é verdade. Será que veremos, ou será que as nossas futuras gerações? Não, muito para frente. Eu não compreendo nada desse panorama próximo. Mas eu não coloco data, não tem data, né? Qual a nossa responsabilidade diante deste futuro, né? Olha, de passarmos um conhecimento cada vez mais profundo, né, para a humanidade, passarmos um conhecimento cada vez mais significativo, um conhecimento não superficial, um conhecimento e uma espiritualidade não de promessas falsas, né, de promessas fáceis, de que o evangelho é apenas você ganhar dinheiro, ter saúde, ter a tua família bem, mas significa realmente uma evolução consciencial, a graça e o amor serem crescentes no interior do homem e nós termos uma visão mais profunda da vida e da nossa relação com o infinito. Então, vamos entrar agora no detalhe? Eu quero entrar com você na grande tribulação, as duas testemunhas e o anticristo. Para isso eu selecionei aqui textos para nós entrarmos e nós vamos passar por um período bem interessante de reflexão através desses textos. Olha aqui, nós estávamos em Daniel, né? Se você lembrar do nosso último encontro, nós estávamos em Daniel, vendo ali, ó, e ele fará um pacto firme com muitos, né? Por uma semana, e na metade da semana fará crescer o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até a destruição determinada, qual será derramada sobre o assolador. Só que eu vou agora, assim, nós estávamos em Daniel 9, aqui, ó, antes de prosseguirmos em Daniel, nós vamos ver Deus entregando Israel ao imperador da Babilônia. Sabe quando Israel, Nabucodonosor, dominou Israel, invadiu, e os próprios profetas hebreus disseram que ele dominaria, havia falsos profetas dizendo que Deus daria vitória, mas Jeremias, por exemplo, anunciou que Nabucodonosor dominaria toda a Palestina. E foi o que aconteceu de fato, né? E aqui nós vamos pegar um texto que está em Isaías 14, aonde é falado acerca do anticristo, mas dentro de uma profecia deste período, ou seja, Nabucodonosor dominando completamente o povo de Deus, era uma profecia do anticristo que dominará a terra toda. Então eu quero que você agora pegue o texto de Isaías 14, e nós vamos ler juntos Isaías 14 para entendermos isso. Nabucodonosor irá representar o anticristo, conquistando a Palestina, como de fato aconteceu. Ele simbolizará o anticristo que conquistará o mundo inteiro. O mundo pertence a Deus. E Deus vai entregar o mundo ao anticristo. E isto já foi profetizado na história de Israel, em Isaías 14. Veja comigo aqui o texto de Isaías. Pois o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda escolherá a Israel. Isaías 14:1. E os porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se apegarão à casa de Jacó. Olha, eu queria que você entendesse o que está escrito. Ele está falando que Jacó aqui representa a espiritualidade. E ele está dizendo que o Senhor, que é Yahvé Elohim Adonai, escolheu a Israel, ou seja, escolheu a espiritualidade humana para realizar o seu propósito. Lembre-se de Gênesis 1:26. Deus quer formar o homem à sua imagem e semelhança. Deus quer formar um ser à sua imagem e semelhança. Isso está proposto para o homem e para a mulher. Chegar à imagem e semelhança de Deus. Então, Jacó aqui representa a humanidade espiritual e os filhos de Israel. Mas você percebe aqui que ele diz assim, e ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se apegarão à casa de Jacó. Ora, quem são os estrangeiros que vão se apegar à casa de Jacó? Somos nós. Através de quem? Yeshua HaMashiach. Você não é judeu, eu não sou judeu. Como é que eu estou falando em Yahvé Elohim Adonai? Como é que eu estou dizendo que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o meu Deus? Eu sou um estrangeiro para Israel. Eu sou considerado um goia, né? Eu sou considerado alguém que é de fora, né? Alguém que é um gentio.
Mas por que eu me apeguei ao Deus de Israel? Porque por causa de Jesus, de Yeshua HaMashiach. Então, o texto começa declarando espiritualmente Israel e os gentios que virão através de Jesus. Veja como é que o texto vai prosseguir, né? Percebe aqui aonde que nós vamos com Isaías 14. Olha lá. Na casa de Jacó. Ele continua assim: Israel e os porá na sua própria terra, se apegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas na terra do Senhor. E cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier e dar-te descanso do teu trabalho. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da tua dura servidão com que te fizeram servir. Ele continua trabalhando a ideia do desenvolvimento humano. E proferirás esta parábola contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, como cessou a tirania, já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores, cetro que feria os povos com furor, com açoites incessantes, e que em ira dominava as nações, com uma perseguição irresistível. Olha, você percebe que agora a profecia começa a deixar o que já aconteceu, que foram os babilônios dominar Israel, e Isaías começa a profetizar do futuro, dizendo de uma dominação que haverá no planeta Terra inteiro. Aí você precisa ter entendimento para perceber a mudança do texto. Olha. O cetro que feria os povos com furor, com açoites incessantes, e que em ira dominava as nações com uma perseguição irresistível. Toda a terra descansa e está sossegada. Rompem em brados de júbilo. Olha, toda a terra estava sossegada. Por quê? O que oprimiu a terra, que agora ela está sossegada? Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Quem é este que estava assolando a terra inteira e que a terra agora está aliviada? O Sheol, ou inferno, desde o profundo se turbou por você, por ti. Ele está descrevendo um personagem. Quem é este personagem que o profeta Isaías está descrevendo? Para sair ao teu encontro na tua vinda, ele despertou por ti os mortos, todos os que eram príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os que eram reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também estás fraco, como nós, e te tornaste semelhante a nós? Quem era este homem que parecia invencível, que parecia não morrer, que parecia ter a solução para a vida humana e para o desenvolvimento humano? Você percebe que o profeta Isaías já não está falando mais do rei Nabucodonosor, do rei de Babilônia, Nabucodonosor, que ele está profetizando acerca do futuro. E eu queria que você continuasse no texto buscando essa compreensão. Está derrubado até o céu a tua pompa e o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estendem e os bichos te cobrem. Então este homem foi morto, mas ele era um dominador dos povos. E agora vem então o ponto central. Como caíste do céu, ó estrela da manhã e filha da alva. Gente, quem é chamado de estrela da manhã? Quem é chamado de filha da alva? Você lembra a quem pertencem esses títulos? Quem é a resplandecente estrela da manhã? Se você não conhece bem a Bíblia, conhece bem as Escrituras, se você digitar no Google aí,
né? Segundo a Bíblia, quem é a resplandecente estrela da manhã? Quem é a filha da alva, a estrela da manhã? É o Messias, Yeshua HaMashiach. Ele é considerado a estrela da manhã. Ele é considerado a luz da alva. Agora aqui está dizendo que tem uma outra luz da manhã, uma outra luz da alva. Então quem é este homem que caiu do céu, que também tinha o propósito de ser gerado filho de Deus, mas que acaba negando tudo isto? Este homem é o anticristo. Você percebe como o texto saiu do rei da Babilônia e agora está descrevendo um personagem futuro que ainda não nasceu? Queria voltar no texto para que você pudesse compreender isso comigo. Preste atenção aqui, olha. Como caíste do céu, a estrela da manhã. O texto chama o anticristo com o mesmo título que chama o Cristo. Filha da alva, como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Olha, que homem será o grande dominador mundial? A gente sabe que Gengis Khan, Alexandre, Napoleão, vários conquistadores tentaram conquistar o planeta Terra, mas nenhum conseguiu. Este homem que está sendo descrito aqui na profecia de Isaías será o homem que dominará o planeta Terra. Ele vai ser o grande dominador. Filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Olha, você percebe o que Deus quer? Formar filhos. Deus quer fazer os seus filhos excelsos como o céu. O que o anticristo quer? Ser mais excelso que o céu. Você fala, ora, mas então o anticristo quer a mesma coisa que Deus? Sim, só que ele não quer com a ajuda de ninguém. Ele quer com o seu próprio ego chegar a ser Deus. Você percebe como esse texto descreve a psicologia, a mente, o mindset, a estrutura do anticristo? Olha como o texto é detalhado em descrever a mentalidade deste homem. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, que representa a espiritualidade humana, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Quem vai declarar isso para a humanidade? Não sei se você consegue ver a beleza desse texto, né? Um texto maravilhoso que descreve a mente do anticristo. Ele será o homem que irá propor que nós somos Deus, que nós somos o universo consciente, portanto nós somos maiores do que o próprio universo, e que nós temos a posição de sermos Deus no universo. É isso que o texto nos revela. Ele não está falando mais de Nabucodonosor. Você percebe? Ele está tratando de um personagem que ainda vai surgir na humanidade. E ele continua dizendo, e eu queria terminar esse encontro dando para você o arquétipo de Caim e o arquétipo da Babilônia, para você entender. Eu vou voltar mais ainda nos textos, para você ver que isto já estava previsto com antecedência. Esta mentalidade vem se desenvolvendo desde Caim. Observe aqui em Gênesis 4:5. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e descaiu-lhe o seu semblante. Quem não conhece essa passagem no comecinho de Gênesis, Yahvé, Elohim Adonai, pede para que traga uma oferta para ele. Então Abel leva uma oferta que é de um cordeiro. Lá não está escrito cordeiro, mas uma oferta sacrificial de um animal. E Caim resolve levar vegetais para o sacrifício. Deus aceita o sacrifício de Abel e não aceita o sacrifício de Caim. Por quê? Porque Caim estava oferecendo o que ele queria, o que ele achava que tinha que ser. Ou seja, ele estava querendo ficar no lugar de Deus. Não era Deus que pedia e ele obedecia. Ele queria propor o que ele quisesse. Ora, Deus aceita aceita Abel, arquétipo do Cristo,
que obedece ao Criador e entra em harmonia com ele, e rejeita o sacrifício de Caim, que representa o anticristo, que quer fazer as coisas do seu jeito, do seu modo próprio. Olha aqui. E ele se enfurece. Olha, a fúria é um dos sinais da natureza do anticristo. E descaiu-lhe o seu semblante. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? E por que se transtornou o seu rosto? Olha, Deus falando com o homem, com a natureza anticrística. Se você fizer o bem, você não será aceito? Gente, olha que coisa linda. E é uma coisa aqui que vai ser difícil para a gente entender. Todo ser humano tem o potencial de ser filho de Deus e tornar-se como Deus. Só que o ser humano precisa depender do Criador para isso. Buscar o amor do Criador. O amor do Criador quer fazer do homem o templo da divindade, quer formá-lo à imagem e semelhança de Deus. Mas para isso é necessária a obediência, é necessário que o homem quebre o seu ego, rejeite o seu primeiro nascimento e se renda a Yahvé Elohim Adonai, a Yeshua HaMashiach. Qual foi o principal ponto de qualidade do Cristo em relação a Yahvé, de Jesus em relação ao Pai? Foi o amor. Ele amou a Deus sobre todas as coisas. Contra o seu próprio ego, ele amou a Deus acima dele próprio. E o anticristo? Ele ama a si próprio acima de tudo. É isso que o nosso texto aqui revela. É o arquétipo Caim. Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, você não será aceito? Ou seja, a divindade não trouxe nenhuma criatura na terra, nem um anticristo, para que ele não seja gerado à imagem e semelhança de Deus. A divindade quer que o anticristo chegue à qualidade de filho de Deus, mas para isso ele precisa fazer o bem para ser aceito. Mas se você não fizer o bem, saiba que a desarmonia, ou seja, o pecado, né? O que é o pecado? É o pé torto que desvia do alvo e não vai chegar a filho de Deus. Saiba que o pecado ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, Deus apelou a Caim, que Caim reconsiderasse e obedecesse. E qual foi a resposta de Caim? Caim matou Abel. Então, deixa eu falar para você, esse é um símbolo de que o anticristo irá matar toda a espiritualidade do planeta Terra, declarando que a única espiritualidade autêntica é a do ser humano, que não precisa de Deus algum. Nós somos Deus. É isso que ele irá declarar. E olha, eu vou te mostrar mais uma vez no Gênesis, no arquétipo da Babilônia, que inclusive é o mesmo que nome do reino que depois vai ter a profecia a respeito do anticristo. Olha o que está escrito em Gênesis 11. Disseram mais, Gênesis 11, 4. Eia, edificamos para nós uma cidade e uma torre. Olha, cidade e torre são sempre os símbolos de espiritualidade. Por exemplo, a nossa realização é chamada de Nova Jerusalém, que é uma cidade. Jesus é chamada Torre Forte, símbolo de espiritualidade. O que esse pessoal na Babilônia queria? Construir uma cidade, uma torre, ou seja, queriam chegar a ser deuses, mas por conta própria, pelo seu esforço. Cujo cume toque no céu. O que o homem quer viver? Para sempre. Ele não quer morrer, ele quer ser um ser eterno, mas pelo seu próprio caminho. Aqui está o arquétipo do anticristo. E façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Qual que é um dos sentidos do propósito do Criador? Gerar um nome, porque ele quer ser pai. Para isso ele vai gerar os seus filhos, e nós seremos filhos, e ele será pai. Por isso que Jesus fala, glorificado seja o teu nome, porque Deus quer se tornar pai da humanidade. E eles também querem um nome, mas não na dependência do excelso, não da dependência do eterno, não da dependência de um criador, mas o homem sendo o próprio Deus e o próprio criador. E para concluir, veja em em Tessalonicenses 2:2, o que se fala do anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha o que nós falamos aí, a humanidade se levantando contra a espiritualidade.
ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Fica claro então para você agora a ligação entre o texto de Mateus, os textos de Daniel, o texto agora de Isaías, e nós vamos ver Ezequiel também, porque o que ele declara, o anticristo? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha, nós demos uma boa caminhada, eu espero que você tenha conseguido compreender essa transição. Hoje nós fizemos um grande resumo. Eu vou ver se há alguma questão aqui que nós podemos ainda responder. Vamos ver aqui. Ok. Grande chave, dominar o pecado. É o nosso grande desafio, né? Mas só pela graça que nós vamos transcendendo. Bem-vindo, ok, que o Senhor... Ok, obrigado. Maravilha. O centro de tudo... Gente, deixa eu comentar algo para vocês aqui, já finalizando. Nós estamos com 50... Já passamos de 1 hora. Eu vou finalizar mesmo. Então, assim, olha, a grande chave, como a Rotina descreveu, né, é a dependência, é nós amarmos, né? Na verdade, a dependência é o amor. Então, assim, se Ave Elohim Adonai, nós reconhecemos, é a divindade excelsa e eterna. E se Yeshua HaMashiach é o maior homem, porque se submeteu completamente e amou, e nos deu o caminho do amor e da graça. Se você tem no amor e na graça o teu caminho de dedicação e de crescimento interior, vencendo todas as nossas coisas horríveis, todos nós temos coisas difíceis dentro de nós, dificuldades, problemas, pecados, trevas, né? Nós lidamos com isso corajosamente porque nós somos falhos, mas a graça e o amor nos estimulam a crescer na dependência. E o que é o espírito do anticristo? A independência, o ser humano se afirmando como um ser independente e como o Deus consciente que vai dominar o universo, a terra e muito além de tudo vai se declarar Deus. Espero que isso tudo estimule a tua fé, que você possa nos seguir, né? Inscreva-se aí no nosso canal do YouTube, dê um like, distribua o vídeo, compartilhe com alguém, procure-nos também no Facebook, Instagram. Nós temos aí na descrição do vídeo link para os conteúdos e para as nossas redes sociais. E assim, entre no nosso grupo do Telegram, que o Telegram vai ser uma ferramenta do futuro. Ali nós vamos ter grupos, você vai aprender muitas coisas lá e nós vamos ter um contato mais pessoal no grupo do Telegram. É só procurar lá o grupo Consciência Hebraica e no nosso canal do YouTube também Consciência Hebraica. Que a graça, que o amor, que o poder, que a vida esteja no teu coração, que você possa se inclinar, compreender o excelso Criador, se harmonizar com Ele, que você supere as suas falhas, que pouco a pouco a luz vá brilhando no teu interior e você possa transcender com uma excelente consciência. Muito obrigado a todos.